As veias abertas da América Latina. As dimensões do infanticídio industrial. Quando nascia o século XX, Alexander von Humboldt calculou o valor da produção manufatureira do México em uns 7 ou 8 milhões de pesos, a maior parte correspondente à manufatura têxteis. Os estabelecimentos especializados elaboravam panos, tecidos de algodão e linho. Mais de 200 teares ocupavam, em Querétaro, 1.500 operários, e em Puebla trabalhavam 1.200 tecedores de algodão. No Peru, os toscos produtos da colônia nunca alcançaram a perfeição dos tecidos indígenas anteriores à chegada de Pizarro. Mas, em compensação, sua importância econômica foi muito grande. A indústria repousava sobre o trabalho forçado dos índios, encarcerados em seus locais de trabalho desde o clarear do dia até tarde da noite. A independência aniquilou o precário desenvolvimento alcançado. Em Ayacucho, Cacamorza, Tarma, os trabalhos eram de considerável magnitude. O povoado inteiro de Paracaisa, hoje morto, formava um só e vasto estabelecimento de teares com mais de 1.000 operários, diz Romero em sua obra. Pau Carcola, que abastecia de cobertores de lã uma vasta região, está desaparecendo e atualmente não existe ali nenhuma só fábrica. No Chile, uma das mais distantes possessões espanholas, o isolamento favoreceu o desenvolvimento de uma atividade industrial incipiente desde a alvorada do período colonial. Havia fiações, tecelagens, curtumes. As cordas chilenas proviam todos os navios do Mar do Sul. Fabricavam-se artigos de metal, desde alambiques e canhões até joias, baixelas finas e relógios. Construíam-se embarcações e veículos. Também no Brasil, os estabelecimentos têxteis e metalúrgicos, que vinham ensaiando seus modestos primeiros passos desde o século XVIII, foram arrasados pelas importações estrangeiras. Essas duas atividades manufatureiras tinham conseguido progredir consideravelmente, apesar dos obstáculos impostos pelo Pacto Colonial com Lisboa. Mas desde 1807, a monarquia portuguesa instalada no Rio de Janeiro era apenas um joguete nas mãos britânicas. E o poder de Londres tinha outra força. Até a abertura dos portos, diz Caio Prado Júnior, as deficiências do comércio português funcionavam como barreiras protetoras de uma pequena indústria local. Pobre indústria artesanal, é verdade, mas, assim mesmo, suficiente para satisfazer uma parte do consumo interno. Essa pequena indústria não vai sobreviver à livre concorrência estrangeira, nem mesmo nos produtos mais insignificantes. A Bolívia era o centro têxtil mais importante do vice-reinado rio-platense. Em Cochabamba, no fim do século, havia 80.000 pessoas dedicadas à fabricação de lenços de algodão, panos diversos e toalhas, segundo o testemunho do intendente Francisco de Viedma. Em Oruro e La Paz, também tinham surgido estabelecimentos que, junto com os de Cochabamba, ofereciam mantas, ponchos e baetas muito resistentes à população, às tropas de linha do exército e às guarnições da fronteira. De Mojos, Chiquitos e Guairaios, provinham finíssimos tecidos de linho e de algodão, chapéus de palha, vicunha ou carneiro, e charutos de folha. Todas essas indústrias desapareceram com a concorrência de artigos similares estrangeiros. Constatava, sem grande tristeza, um volume dedicado à Bolívia no primeiro centenário de sua independência. O litoral da Argentina era a região mais atrasada e menos povoada do país. Antes que a independência deslocasse para Buenos Aires, em prejuízo das províncias mediterrâneas,
o centro de gravidade da vida econômica e política. No princípio do século XIX, apenas a 10ª parte da população argentina residia em Buenos Aires, Santa Fé e Entre Rios. Com um ritmo lento e através de meios rudimentares, desenvolvera-se uma indústria nativa nas regiões do centro e do norte, enquanto no litoral, segundo dizia em 1795 o procurador Larramendi, não existia nenhuma arte nem manufatura. Em Tucumã e Santiago del Estero, que atualmente são poços de subdesenvolvimento, floresciam as oficinas têxteis, que fabricavam ponchos de 3 classes distintas, e em outros estabelecimentos produziam-se excelentes carroças, charutos, cigarros, couros e solas. Em Tacamarca, lenços de todos os tipos, tecidos finos, baetilhas de algodão preto para uso dos clérigos. Córdoba fabricava mais de 7.000 ponchos, 20.000 cobertores e 40.000 varas de baeta por ano, sapatos e artigos de couro, cinchas e chicotes, tapetes e cordavãos. Os curtumes e as correarias mais importantes estavam em Corrientes. Eram famosos os finos arreios de Salta. Mendonça produzia entre 2 e 3 milhões de litros de vinho por ano, em nada inferiores aos de Andaluzia, e San Juan destilava 350.000 litros anuais de aguardente. Mendonça e San Juan formavam a garganta do comércio, entre Atlântico e o Pacífico da América do Sul. Os agentes comerciais de Manchester, Glasgow e Liverpool percorreram a Argentina e copiaram os modelos dos ponchos santiaguinos e cordovenses e dos artigos de couro de Corrientes, além dos estribos de madeira ao uso do país. Os ponchos argentinos valiam 7 pesos e os de Yorkshire 3. A indústria têxtil mais desenvolvida do mundo triunfava a galope contra as tecelagens nativas. E outro tanto ocorria com a produção de botas, esporas, relhos, freios e até pregos para ferraduras. A miséria assolou as províncias do interior argentino, que prontamente se insurgiram contra a ditadura do Porto de Buenos Aires. Os principais mercadores, Escalada, Belgrano, Pueyrredón, Vietes, Las Heras e Cervino, haviam empolgado o poder que fora arrebatado à Espanha, e o comércio lhes oferecia a possibilidade de comprar sedas e facas inglesas, panos de Louviers, tecidos finos de Flanders, sabres suíços, gin holandês, presunto de Westfália e charutos de Hamburgo. Em troca, a Argentina exportava couro, sebo, ossos, carne salgada, e os pecuaristas da província de Buenos Aires aumentavam seus mercados graças ao livre comércio. O cônsul inglês no Prata, Woodbury Parish, descrevia em 1837 para um gordo gaúcho dos Pampas: todas as peças de tua roupa e, exceto o que for de couro, tudo o que está ao teu redor, há uma coisa que não seja inglesa? Se tua mulher tem uma saia, há 10 possibilidades contra uma que tenha sido fabricada em Manchester. A chaleira e a panela em que vocês cozinham, a louça em que vocês comem todos os dias, a faca, as esporas, o freio, o poncho que agasalha, todos os artigos são trazidos da Inglaterra. A Argentina trazia da Inglaterra até as pedras das calçadas. Aproximadamente na mesma época, James Watson Webb, embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, relatava: em todas as fazendas do Brasil, os amos e seus escravos se vestem com manufaturas do trabalho livre, e 9/10 desses produtos são ingleses. A Inglaterra provê o capital necessário para os melhoramentos internos do Brasil e fabrica todos os utensílios de uso corrente, da enxada para cima,
e quase todos os artigos de luxo ou de uso prático, desde o alfinete ao mais caro vestido. A cerâmica inglesa, os artigos ingleses de vidro, ferro e madeira são tão comuns quanto os panos de lã e tecidos de algodão. A Grã-Bretanha fornece ao Brasil seus barcos a vapor e a vela, faz o calçamento e arruma as ruas, ilumina com gás as cidades, constrói as ferrovias, explora suas minas, é o seu banqueiro, estende seus fios telegráficos, faz o transporte postal, constrói seus móveis, motores, vagões. A euforia da livre importação enlouquecia os mercadores dos portos. Naqueles anos, o Brasil recebia também ataúdes, já forrados e prontos para receber os mortos, celas de montarias, candelabros de cristal, caçarolas e até patins para gelo, de uso mais do que improvável nas ardentes costas do trópico. Também carteiras, embora ainda não existisse no Brasil o papel moeda, e uma quantidade inexplicável de instrumentos de matemática. O Tratado de Comércio e Navegação assinado em 1810 atribuía à importação de produtos ingleses uma tarifa menor do que a aplicada aos produtos portugueses. E o seu texto tinha sido tão precariamente traduzido que a palavra policy, por exemplo, em português, passou a significar polícia, em vez de política. Os ingleses gozavam no Brasil do direito de justiça especial, que os subtraía da jurisdição da Justiça Nacional. O Brasil era um membro não oficial do Império Econômico da Grã-Bretanha. Em meados do século, um viajante sueco chegou a Valparaíso e foi testemunha da dissipação e da ostentação que a liberdade de comércio facilitava ao Chile. Ele escreveu: "A única forma de se mostrar superior é submeter-se aos ditames das revistas da moda de Paris, ao fraque preto e todos os acessórios que lhe correspondem. A senhora compra um elegante chapéu que a faz sentir-se uma consumada parisiense, enquanto o marido coloca um duro e alto gravatão e se considera um pináculo da cultura europeia." 3 ou 4 casas inglesas tinham assambarcado o mercado do cobre chileno e manejavam os preços segundo os interesses das fundições de Swansea, Liverpool e Cardiff. Em 1838, o cônsul-geral da Inglaterra informava ao seu governo sobre o prodigioso incremento das exportações do cobre, que era transportado principalmente, se não completamente, em barcos britânicos ou a serviço de britânicos. Os comerciantes ingleses monopolizavam o comércio em Santiago e Valparaíso, e o Chile, em ordem de importância para os ingleses, era o segundo mercado latino-americano. Os grandes portos da América Latina, escalas de trânsito das riquezas extraídas do solo e do subsolo, destinadas a longínquos centros de poder, consolidavam-se como instrumentos de conquista e dominação contra os países aos quais pertenciam, e eram os drenos por onde se escoava a renda nacional. Os portos e os capitais queriam se parecer com Paris ou Londres, e na retaguarda tinham o deserto.